tão cheio que não precisa adorar mais? Levanta a mão. Amém. Pai, nós te louvamos, meu Deus, bendizemos o teu santo nome. Tu és fiel, poderoso e maravilhoso. Nós queremos, meu Deus, te adorar, te exaltar, te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito aqui no nosso meio. Que a gente venha se manter, meu Deus, como filho, como servo, meu Pai. Ó Senhor, querendo, meu Deus, a tua face, a tua presença mais e mais, abrindo os nossos corações para ouvir, meu Deus, a tua palavra com temor e tremor, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Bom te ver aqui, glória a Deus. Josué 1, versículo 1, graças a Deus. Josué 1, versículo 1. Se você não trouxe a Bíblia, já está ali no quadro, mas eu gostaria que, se você tem a Bíblia, abre aí, tá? Glória a Deus, aleluia. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Pai, obrigado por esta palavra, e que o Senhor seja, meu Deus, o Rei dos Reis do nosso meio. Que o homem diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa semana tive uma semana diferente das outras. Coisas que já não aconteciam há muito tempo, essa semana aconteceram. E eu estava, graças a Deus, bem ligado nos fatos, nos detalhes, e percebi muito bem, o que estava acontecendo. E também, diante desta palavra, eu percebi também muito bem como é o trabalho de Deus sobre nós. Os altos e baixos cabe a mim e a você aceitar, querer ou não. Você viver no pecado, cabe a você querer ou não. Permanecer no pecado, cabe a você querer ou não. E essa palavra mexeu muito comigo, porque a todo instante, nós que queremos o céu de verdade, a cada instante a gente quer provar isso para nós mesmos. Eu sou de Deus, eu quero Deus, eu estou na presença de Deus. E às vezes tem algum assunto pendente, e que você sabe muito bem disso. Tem áreas que você precisa se resolver. Tem áreas que você já resolveu há muito tempo. O que me chama muita atenção é que tem áreas que já foram resolvidas, mas que voltaram a te perturbar. E nessa manhã eu venho aqui trazer uma palavra do Senhor para nós, aonde eu coloquei um título nessa mensagem que diz assim: resolva a sua vida agora, hoje. Usa esse culto para resolver a sua vida, porque nós vamos ter uma semana pela frente, se Jesus não vier, de lutas, de bonança, de alegria, de chateações. Mas isso tudo é um plano de que quem quer Deus de verdade vai ser usado o quê? Para te aproximar de Deus. Mas eu estou vendo que muitos problemas estão também tendo sucesso para fazer pessoas a questionarem, a murmurarem e até mesmo afastar de Deus. Uma intensidade que você conquistou, mas que devido a algumas fases da sua vida, você começa a perder aquilo de novo. E o
Espírito de Deus que mora dentro de nós, ele trabalha justamente para não permitir que o cristão viva na baixa. Tem os altos e as baixas, mas você vai se manter na prateleira de cima. Vem as lutas, mas não consegue te derrubar. Vem os problemas, mas você vai viver na fé. Você levanta sua voz, continua levantando a voz, em oração, em protesto, em querer Deus, o Espírito Santo, a todo momento da tua vida. Quando isso acontece, você pode se falar que é um cristão maduro. Mas eu vejo muitas pessoas que já são chamados como cristão maduro, e às vezes a gente vê e pensa assim, não, aquela pessoa não tem luta, não tem dificuldade. Pelo contrário, as lutas e os problemas são importantes na nossa caminhada cristã, para amadurecer, para nos formar o caráter de guerreiro, de querer de verdade, né, o algo sobrenatural. Porque se você sair um pouquinho dos planos de Deus, você coloca o homem na frente. Aí você deixa um homem te entristecer, uma mulher te entristecer, um namorado te entristecer, uma namorada te entristecer. Você permite amigos te entristecerem com atitudes erradas, e aquilo baixar a sua frequência com Deus. Mas o cristão maduro, ele não vai abaixar a guarda. O pecado é algo que se aloja dentro do ser humano, dentro de nós. Até quando eu vou permitir que o pecado continue morando dentro de mim? É uma pergunta. Estou tentando te instigar, fazer você acordar e se revoltar, não é? Porque quando a pessoa está fraquinha, ela não gosta de falar que ela está endemoniada. Sim ou não? Quando a pessoa não ora de jeito nenhum, ela não gosta que ninguém fala que ela é carnuda. Sim ou não? Porque a pessoa na carne vai transbordar a carne. Isso é um pecado que fica alojado dentro da pessoa. E aí eu te pergunto, até quando você vai deixar isso viver dentro de você? Já passou muitas vergonhas, muitos altos e baixos, por estar querendo continuar relacionando com o pecado dentro de você. Hoje eu tenho a oportunidade de ter pecado, mas abrir o meu coração para não continuar pecando. É um raciocínio. Eu cometi erros no passado, e hoje eu tenho a oportunidade de ver se eles ainda estão em ação, porque o que me afasta de Deus? O pecado. Eu não posso desmerecer esse assunto, eu não posso ignorar esse assunto, porque o pecado faz o homem se afastar de Deus. Você pega a vida de Josué, pastor, ele pecou? Eu consigo descobrir sintomas de dúvida, de insegurança e de medo, e também de tristeza. Você pode falar comigo assim, ele não adulterou, pastor, ele não mentiu, meu pastor, amém? Mas ele estava com algo dentro dele que fez com que ele se prostrasse. Quantas pessoas hoje estão prostradas, às vezes dentro da igreja, não está adulterando, não está pecando, não está mentindo, não está prostituindo, mas está prostrado. Deus fez a obra com Josué prostrado? Não.
Deus precisava que ele viesse se levantar. Glória. Ele precisava que Josué entendesse que tinha uma obra na vida dele. Aí hoje você pega muitas pessoas que param de servir a Deus, ficam prostrados, porque perdem um ente querido. Sim ou não? Nós conhecemos, eu conheço pessoas assim, você deve conhecer também. Josué estava prostrado também porque perdeu um amigo, um líder que ele gostava muito. Aquilo entristeceu ele. Meu irmão, tem de cristão deixando a tristeza, a angústia, a amargura, o medo, a dúvida morando dentro dela, alojado dentro dela, administrando a vida dela. E não são poucos, são muitos. Isso é um pecado que está te afastando de Deus. Tudo que nos afasta de Deus, irmão, não provém de Deus. Então Deus falou com Josué: eu preciso que você levanta, Josué. Eu tenho uma obra na sua vida. Desse jeito eu não vou conseguir operar. É a mesma coisa Deus dizendo para mim e para você. Se você não der um basta, não resolver a sua vida hoje, você vai continuar prostrado. Qualquer palavrinha mal colocada vai te jogar nas lágrimas, na angústia, na amargura. Qualquer decisão de pessoas, entes queridos, porque o diabo usa muito os de casa, né? Para gerar o que? Tumulto, né? Briga generalizada, né? Se você não der um basta nisso, esse demônio que age por legalidade, ele vai continuar operando, e Deus vai estar com a sua obra paralisada. Meu irmão, o que tem de obra paralisada nos dias de hoje? Pessoas que estão prostradas, que já resolveram um dia a sua vida, sentir o poder de Deus um dia, mas hoje estão mandar uma preguiça, não dá conversar com gente prostrada, porque você está vendo que Deus não vai resolver. Você vai orar, mas não vai resolver. Você vê pessoas ali entregues. Eu quero que nós precisamos entender que para sermos o exército de Deus, nós vamos sermos transformados em protestantes, e a primeira pessoa a protestar somos nós mesmos. A nossa atitude, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, como estamos vivendo. Eu tenho certeza que você pode melhorar. Eu tenho certeza que você não é tão cheio do Espírito Santo ao ponto de falar: pastor, já estou transbordando, não preciso de mais. Eu duvido que tem alguém aqui assim. Todos nós necessitamos desse fervor novo todos os dias, dessa presença que nos faz sentirmos satisfeitos. Deus é comigo, que gera confiança dentro de mim. Mas o que a gente vê é que as pessoas hoje estão vivendo com sentimentos diabólicos, e não aquele prazer que só o Espírito Santo pode nos dar, de falar: está difícil, mas Deus é comigo. Eu prefiro ter a presença do Espírito Santo do que ser humilhado, vivendo, sabendo eu, com o pecado morando dentro de mim. Eu prefiro não ter nada, mas ter o Espírito Santo. Se
Se nós não pegarmos, nós vamos falar, mas não vamos viver isso. Nós vamos falar tudo certinho, mas nós pensamos tudo errado. Nós gostamos, muitas vezes, de nos fazer como vítima. Mas não resolvemos a nossa vida com aquele que pode resolver. Somos pessoas terrenas. Achamos que vamos resolver começando com fulano, começando com Beltrano, jogando um contra o outro para ter a aceitação das pessoas. Não funciona assim para quem quer morar no céu. O que funciona é sermos cristãos convertidos e arrependidos verdadeiramente. Por que o homem se prostra? Fiz essa pergunta. Meu Deus. Por que será que o homem cai? Porque Josué não adulterou, ele não mentiu, ele não fez nada grave aos nossos olhos. Mas o simples está se mostrando desanimado já te coloca numa situação de inércia, impedindo Deus de agir. Você está desanimado? Deus te trouxe aqui hoje para te dar um saculejo. Você acha que só falar que está desanimado vai resolver sua vida? Só de falar com as pessoas, tô triste, estou desanimado, vou ficar em casa hoje. Não pense que vai ser desse jeito, ou do seu jeito. O seu jeito não está te levando para o céu. O seu jeito está te levando para o inferno. Se mostrar cansado, abatido, tadinho dele, tadinho dela, trabalhou a semana inteira, sacode a poeira. Deus não tem com quem está prostrado. Deus, quando olha para mim, olha para você, Ele quer enxergar um guerreiro, uma guerreira, capaz de reverter quadros, e é necessário isso. Está atrasado. Josué estava atrasado. A atitude dele estava atrasada. Imagina bem, você está impedindo os planos de Deus se realizarem. Você está atrasado. Já era para estar lá na frente. Que bonitinho. Como é que será que Deus está olhando para a gente? Com um sorriso? Ou com um olhar fixo, firme, de protesto? Está atrasada a obra. Sabe por que atrasa uma obra? Por falta de conversão, irmão. Vocês me desculpam falar isso praticamente todo domingo, mas o que me interessa é a palavra que me leva para o céu, que me protesta, que me sacode, que me levanta, que me dá a oportunidade de reverter quadro. Deus mostra a nossa dificuldade, mas mostra a saída. Aleluia! Ele não é aquele que só chega apontando os problemas, ele chega mostrando a solução. Aleluia! E aqui Josué foi pego atrasando ou limitando a obra de Deus. Que bonitinho, hein? Esse é o grande problema da maioria das pessoas, as escolhas dela. Ela sempre quer escolher uma vida cômoda, cheia de facilidades. Estou falando isso porque eu também fico doidinho para ter uma comodidade. Um dia
né? Que hoje eu vou só relaxar, hoje eu só vou tomar um solzinho. Crente não tem esse dia não, tá? Eu vou te avisando, você pode até ir tomar um solzinho, mas Deus vai te levar a manifestações gloriosas de conversações poderosas. Quando você está ali naquele chamado bem bom, viu? O ser humano, quando ele intitula comodidade, facilidade, ele não quer ouvir Deus. Quando ele fala, estou de férias, vou para a praia, acabou Deus, ó, agora é eu e meu corpo e as minhas vontades. É assim ou não é? Estou falando isso de cadeira. Fiz isso muitos anos, até um dia que eu pude entender o chamamento de Deus. Eu não estou aqui para tirar férias de Deus. Eu não estou aqui para tirar férias do Espírito Santo. Pelo contrário, eu tenho que aproveitar ardentemente todos os dias, porque Ele quer me ensinar. Ele quer me ensinar a dar lugar para Ele. Porque se eu não fizer assim, vai chegar um dia que eu vou ficar prostrado, como muitos. Eu louvo a Deus, porque já tem muito tempo, eu nem sei quando foi, que eu me coloquei prostrado. Graças a Deus. Às vezes vem cada chumbo grosso, que eu olho assim e falo assim, isso aí é para me parar. Não vou parar não. Pode estar falando tudo ao contrário, as pessoas podem estar se levantando tudo ao contrário, mas eu vou estar aqui firme nos propósitos do Senhor, meu Pai. Não cair mais nessa cilada do diabo. Eu gostaria muito que você abrisse os seus olhos hoje. O diabo quer que você caia nos laços dele. Afinal de contas, cair é a receita do diabo. Lúcifer, o que aconteceu com ele? Se tornou em um anjo caído. Quem segue ele, escuta ele, o que se transforma? Em caído. Cair é o que ele sabe melhor fazer. Adão olhou um pouquinho, distraiu um pouquinho, caiu. Você pega Saul, entrou um pouquinho no seu eu, um pouquinho, caiu. Pedro apavorou com a morte de Jesus, eu imagino isso, vamos falar isso. Ficou sem chão, ficou sentindo sozinho, se perdeu, seguiu Jesus de longe, negou Jesus. É assim que fazem os caídos, caído na fé caída, a fé morta. Uma pessoa enferma, com a fé morna, com a fé fria, o que ela faz? Ela vai ao médico. Ela pede orações. Sabe por quê? Porque ela tem dúvida de Deus ao ouvir a sua própria oração. Mas a pessoa firme, com a fé em alta, ela vai orar primeiro, depois ela vai no médico, depois ela vai comentar com algum irmão na unção. É assim que funciona. Toda pessoa hoje, ela precisa entender que sem se posicionar não vão resolver as suas vidas. Nós estamos levando vidas fúteis, despistando a nossa real situação. A gente analisa a situação dos mais próximos, mas nós estamos despistando a nossa real situação. Porque se você falar assim, eu tenho que
mais. Você já está mostrando a sua real situação. O pastor está falando, isso tem razão. Eu estou bem prostrado, só um pouquinho prostrado. Você está mostrando a sua real situação. E Deus trouxe as nossas vidas aqui para resolvê-las. Resolver a nossa vida. Josué, para ter promessa, para ele andar na promessa, ele teve que se levantar. Ele teve que se levantar. Estou falando, eu não sei se ele estava sentado ou deitado naquele momento que Deus chegou ali com ele. Estou falando no espiritual. Ele teve que se levantar, a autoestima deles, no espírito, com atitude, com propósitos, de você sair daqui, eu estou carnudo mesmo, eu preciso entrar na brecha. Meu irmão, só fica pessoas carnudas quando sai da unção. A fé está fraca, fé é fraca, aí você começa a gostar de coisas que são proibidas. Então, o ser humano que gosta de trem proibido, hein? Eita, homem, mulher que gosta de coisa proibida. Ai, como que você hoje está no espírito? Avançando ou está caído? Fala comigo. Comigo não, fala com Deus. Como é que você está na fé? Avançando, parado ou prostrado? Fala comigo. Tem uns caras de pau que falam assim, não, eu estou na brecha, estou na brecha. Então você está orando, você está lendo Bíblia, você está pregando a palavra de Deus nos lugares que você tem ido, porque um crente caído, ele faz reuniões em sua casa e o nome do Senhor Jesus não é levantado hora nenhuma. Isso é crente caído, irmão. Não fique escondendo atrás daquilo que não dá para esconder. Sou cristão, cristão que não fala de Jesus, de chique, hein? Você reúne as famílias e falam assim, não, hoje é a reunião da família, não posso ir no culto. Como que se fosse fazer um culto lá com a família, chega lá e não fala de Jesus, hora nenhuma. Hora nenhuma. Isso é engano, isso é fé caída. Estou errado ou estou certo, igreja? Espera aí, nós fomos e somos sustentados por Deus aqui, isso todos nós, para sermos adoradores a Deus. Não é para ser escravo do diabo, não, escravo do pecado, não. Hoje é chique pessoas se reunirem com escarnecedores, nem falando família não, hein? Com pessoas escarnecedoras que não tem nada de Deus. Ficam ali horas e horas batendo papo, não falam de Jesus hora nenhuma. Isso é crente caído. O Evangelho foi me dito que eu preciso pregá-lo em tempo e fora de tempo. Aí vem uns e falam assim, é sabedoria ficar calado. Que fica em vermelho com as palavras de confronto do Senhor Jesus, mas que Jesus não se entristeça comigo. Você está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de você ou do que Jesus vai pensar de você? Nós somos representantes de Jesus nesse lugar, nessa terra. Josué, do jeito que ele estava prostrado, ele não ia fazer a obra de Deus. Se nós estivermos prostrados, nós não vamos fazer a obra de Deus. Mas o sentido aqui dele estar prostrado, ele podia estar em qualquer lugar. Você pode estar prostrado dentro da sua própria casa, você pode estar prostrado dentro da igreja, você pode estar prostrado dentro do seu trabalho. Mas eu quero te dizer, se você for cheio do Espírito Santo, em todos os lugares, você vai ter um avivamento de Deus. Aleluia. Oséias 14,
Converte-te, ó Israel. Cadê? Já colocou. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Essa é a função do pecado. Fazer o homem tropeçar e cair. Mas a função do Espírito Santo é me fazer cheio dele. São dois caminhos distintos. O que mais nós queremos? Tropeçar e cair? E viver nisso? Tropeçando e caindo, tropeçando e caindo, tropeçando e caindo. Porque a obra de Deus me fala que se eu tropeçar, eu vou levantar. Se eu pecar, eu vou parar de pecar. Está em Deus, funciona desse jeito, porque somos pecadores. Mas eu não vou definitivamente querer permanecer no pecado, porque senão o prostrar, a tristeza, a angústia, a decepção vão estar alojando dentro de mim. Quem está entendendo diz amém. Amém. Isaías 59, aqui vou te mostrar claramente como é que funcionam as coisas de Deus. Ele nos mostra que estamos em dificuldade, mas nos mostra a saída. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Quem já ouviu isso diz amém? Amém. Então continua aí. Para que não possa salvar, e nem agravar do seu ouvido, para que não possa ouvir. Nós já ouvimos isso, né? Mas eu queria que você continuasse a estudar comigo, né? O versículo 2: mas as vossas iniquidades, isso aqui para mim é importante, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Certo ou errado, igreja? Então imagina comigo, as mãos de Deus não estão, então ela está. O que eu preciso fazer? Querer pegar. O homem quer. O problema está na gente, de querer agarrar a mão de Deus. Nós somos mestres em agarrar em coisa que não vai te dar nada de bom como retorno. Que coisa horrorosa somos nós. Mas eu tenho a chance de mudar isso. Nós temos a chance de mudar isso. Você passa dias de lutas, de dificuldades, mas se você permanecer, aquilo que está vindo em caminho da tua vida, que é a presença do Espírito Santo, ela não vai parar. Ela não vai parar, ela vai continuar vindo. E cada dia vai melhorar mais. As lutas podem aumentar, mas esse não é o meu objetivo. Isso não é o meu foco. Não vai me atingir. O problema é que o foco da pessoa está tão terreno, tão carnal, que tudo aqui no mundo atinge ela, ofende ela. Quantas pessoas hoje não querem congregar, sabe por quê? Não gostam, não querem saber de igreja. Se acham melhores, sem problemas, do que a gente. Todos nós temos problemas e a igreja serve para a gente ver que tem pessoas com problemas maiores que estão lutando, né? E tem problemas piores, né, do que a gente, e que a gente tem que suportar, e a gente começa a enxergar que a gente também está cheio de problema, e a gente então também precisa aprender a ser misericordioso. Mas é mais fácil a comodidade de falar assim: vou congregar, a carne está berrando, está gritando, não vou congregar mais não.
continuar a viver do seu jeito, buscando comodidades carnais, aquilo que é chamado para nós como nosso principal objetivo, a salvação eterna, vai estar muito longe. Mas eu posso resolver isso hoje. Você pode resolver isso hoje. Chega, estou com nojo de mim. Chega, estou com nojo de mim. Bem, Paulo um dia disse isso aos filipenses. Nossa, homem, é muito pequeno, muito mesquinho, muita coisa ruim. Nossa, estou com nojo, quero fazer isso mais. Isso é como esterco para a minha vida. Jeremias 8, versículo 4, diz assim: disse mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? É uma interrogação. Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Coitado. Cada um se desvia a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, a rolinha, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Quem está falando isso? Porque assim está vivendo o homem. Está lá em Jeremias, no Velho Testamento, está vivo até hoje. As pessoas desviam, mas não voltam. Peca e continua pecando. Porque ainda não converteram. Está escrito em Oséias 14:1. Converte-te, ó Israel, do teu Deus, porque os teus pecados têm caído pelos teus pecados. A pessoa não quer sair do pecado, quer viver a comodidade do seu eu, do seu achômetro, do seu jeito. Como que isso fosse te dar a salvação e a vida eterna? Essa é a realidade. O povo está caindo, está continuando caído. O povo não quer lutar, não quer sair da comodidade, fazer só o básico. É assim que o ser humano está vivendo. Faz o básico para Jesus. Olha um pouquinho, rapidinho, sem temor, sem tremor, e vai tocando a vida como se nada tivesse acontecido. E é assim que funciona aquele que não tem o Espírito de Deus. Ele quer viver confortavelmente com seu corpo físico, arrumar um sofá gostoso na sala, uma televisão 20 polegadas. Hoje não, 75 polegadas. Cinema. Essa é briga, hein? Da comodidade, entendeu? Lutando só pelas comodidades. Uma cama que um colchão, nossa, aquele aluno seu falou que o colchão dele custou 7 mil, 70 mil. Poxa, agora eu escutei aqui. Presta bem atenção. Jesus, ele enviou 12 dos seus discípulos em uma missão. Está escrito em Marcos 6, versículo 11. Presta bem atenção. Tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacode o pó que estiverem debaixo dos vossos pés.
em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Eu tenho que pregar o Evangelho. Nós estamos gostando. Se alguém não gostar, eu saio dali e vou para algum lugar que vai ter gente que quer. Eu não posso ficar num lugar que eu estou vendo, passa o final de semana, passa outro, estou ali naquela batalha, naquela luta, e ninguém converte. Ninguém quer nada com Deus. Que ordem é essa? Prega a palavra do jeito que tem que ser. Todo mundo vai ficar com raiva de você na outra semana. Ninguém vai querer que você vá lá. Você está livre. Funciona assim. Mas nós não queremos isso. Não queremos perder a roupinha das comodidades. Ficamos ali insistindo como se eu estivesse fazendo algo extraordinário. Eu fazendo nada, estou me engano. O filho pródigo, ele saiu de casa. Enquanto ele não arrependeu e teve que querer voltar para casa, a vida dele não seguiu. Não seguiu. Abra o seu entendimento. Se você quer ser cristão de verdade, se você quer morar no céu de verdade, você pode estar caído, mas a palavra que me direciona ao Espírito Santo é para você se levantar. Não é para continuar caído. Se você está triste, a palavra que eu tenho de Deus para nós, larga essa tristeza agora, para com esse showzinho e levanta. E levanta, passa uma água no rosto para tirar esse semblante de dor e vem para a obra. Glória a Deus, aleluia. Porque se continuar assim, ela está parada. Ela está parada. O chamamento de Deus, ele é algo ativo. Ele é algo ativo, muda o nosso comportamento. O chamamento de Deus, ele é tremendo. Pega uma pessoa cheia do Espírito Santo, põe ele na roda esclarecedora. Põe ele lá. Eles não vão deixar ele pregar lá. Não vai. Muitos vão não? Vai. Vai. Sabe o que esse profeta vai fazer? Vai sacudir a poeira e vai para um lugar que alguém queira ouvir. Mas ele não vai ficar ali conversando abobrinha, não. Mas não vai não. E o que você vê hoje? Uma maioria de crente sempre em roda esclarecedor, passa dias, final de semana, e estão ali no blá blá blá, carnudo que dói. Está tudo bem. Não tem nada bem. Estaria bem se você estivesse no prumo da vontade de Deus. Um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo ia ter esse palavreado medíocre que a gente está ouvindo aí. Você está doido, senhor. Eu não estou dando conta mais, tudo é velho. Ô viado, não estou conta disso mais não, João. Você escuta isso? Você escuta, Leandro? Está demais, tá não, Bedinho? Aí, você escuta lá no campinho? Você escuta, Tiago? Ô velho, ô viado, agora me fala, está caído ou está na unção? Você tem dúvida? Fala comigo, você tem dúvida? Quem está na unção, irmão, ele tem o palavreado santo. Glória a Deus. É pela minha idade que eu estou pregando aqui, não, tá? Eu tenho certeza que um jovem na unção estaria pregando no meu nível. Amém, Jesus. Vem falar que é pastor careta, já é velho, não tem esse papo não, está cheio de velho falando também.
isso aí. Eu podia falar de tantas coisas. Uma vez eu falava demais mal de uma denominação. É medíocre. A gente aqui tem tanta riqueza das coisas de Deus para falar. Aí a gente às vezes estava cometendo erros que eu escutei alguém falar mal de uma denominação, eu pensei mal também igual o povo. Eu fui para o povo que Deus me deu uma chamada, menino. Só me fez uma pergunta. Você está ganhando algo igual eles? Nossa! Toma! Você está ganhando algo igual eles? Você tem condição de falar alguma coisa? O pior de tudo é que quando fala isso, são os caídos, irmão. Quando você começa a falar mal dos outros, você está caído. Eu posso estar caído, mas eu tenho que querer me levantar. Eu tenho que querer me levantar. Preciso me levantar. Porque desde o princípio a gente sabe quem faz as pessoas caírem. O prazer do diabo fazer as pessoas caírem. Se tiver o diabo morando dentro de mim, eu vou cair e continuar caindo. Mas se eu estiver reconhecendo a minha situação e falar assim, Pai, eu não quero isso mais para a minha vida, eu quero me levantar. Eu desconheço aquele que fez essa oração e que não recebeu a mão do Senhor. Vem cá, Igor, segura aqui, Igor. Vem cá, menino, chama voltar. É assim. Vem voltar, fica voltar. É assim que Deus está te chamando. Aleluia. Aleluia. Não é para poder ficar caído. Não é para poder ficar caído. A gente aprende que teve dois tipos de quedas aqui. Josué, ele estava prostituindo, ele não estava mentindo, mas ele estava prostrado. E eu sei que Deus me deu essa palavra porque nós nos reunimos aqui com muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, prostradas. A obra está atrasada porque você decidiu ficar quieto. Porque você decidiu viver do seu jeito. A obra está paralisada. Deus teve que se levantar para poder falar com Josué. Levanta-te, Josué. Pega o meu povo e atravessa o Jordão. Porque tem uma terra esperando por vocês. Aleluia. Que emana leite e mel. Aleluia. Mas se você ficar desse jeito, a obra está atrasada. Deus está querendo que você se levante. A mão dele não está encolhida. Saia dessa vida mundana. Em nome de Jesus. E venha ter um encontro com o Senhor. Porque se a gente abrir o nosso coração, está escrito em Mateus 7:24, que se eu abrir o meu coração, minha casa será firmada na rocha. Firmada na rocha, sabe o que significa isso? Vão vir ventos, vão vir problemas, vão vir dificuldades, mas eu não vou cair. Glória a Deus. Muitas pessoas estão caindo porque construíram na areia. Na areia, construíram suas vidas na areia, estão vivendo na areia, com amizades que não estão te levando a Cristo. Tem pessoas que falam assim comigo: aquele é o meu melhor amigo, mas você nunca pregou para ele. Aí o outro fulano vem falar: aquele é meu melhor amigo, mas você nunca pregou para ele. Tem outros que vêm e falam: eu amo minha namorada, mas ela não está te levando à essência, que é Cristo.
conversa. Eu amo a minha igreja, mas não oro por ela. Esse amor é falso. Ninguém nasce ganhador de almas, mas as suas atitudes vão fazendo um ganhador de almas. A sua vontade, o seu temor, o seu tremor de ser servo de Deus te faz um ganhador de almas. Mas a vida caída não te faz ganhador de almas, porque nem a sua própria você conduziu de uma maneira adequada. Entenda a palavra ministrada hoje. Não me importa o jeito que você entrou aqui. O que eu sei é que Deus está nos dando a oportunidade de se levantar. De se levantar. E não mais ficarmos prostrados. Feche os teus olhos. Deus está chamando a tua igreja. O pecado ele quer acabar com as pessoas.